E aí, galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, o canal conecta você a seu futuro. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós daremos continuidade à playlist Matemática do Zero ao Gênio. E hoje nós estudaremos a potenciação, conheceremos sua definição e suas propriedades. E aí, pronto para aprender mais sobre matemática? Então bora para a aula de hoje, vem comigo. Dando continuidade à nossa playlist Matemática do Zero ao Gênio. Lembre, nessa playlist nós veremos conteúdos de matemática, do mais simples ao mais complexo, o que vai fazer com que você compreenda melhor a matemática e fixe todos os conteúdos. Na aula de hoje nós estudaremos a potenciação, e nada melhor do que entender um conceito matemático do que começar pela sua definição. O que é potenciação? Potenciação é definida por um número, que nós vamos representar pela letra A, elevado a outro número, que nós chamamos de expoente. Esse expoente é o que vai determinar quantas vezes esse número A vai se repetir. Esse número A nós chamamos de base. O número N nós conhecemos como expoente. Juntos, a base e o expoente nós conhecemos como potência. Lembrando que o expoente é o que vai determinar quantos fatores essa base vai se repetir. Então, o número de vezes que a base se repete nós chamamos de fatores. Agora vamos determinar qual universo cada número pertence. Por exemplo, a base A, ela pertence aos números reais. Ou seja, ela pode ser qualquer número, positivo, negativo, pode ser zero, pode ser uma fração, porque ela pertence aos números reais. E o número N, chamado de expoente, pertence aos números inteiros. Aí você deve estar dizendo assim, professor, mas eu já vi um expoente fracionário. Sim, isso é verdade. Mas lembre você que o expoente fracionário, ele torna essa base uma raiz. Então nós só estudaremos bases com expoentes racionais quando nós aprendermos raiz quadrada. Então por hora, nós vamos deixar o expoente nos inteiros. Lembre você, números inteiros são os positivos, os negativos e o zero. E não se prenda muito a essa questão dos conjuntos numéricos, porque nós veremos uma aula aqui a respeito disso. E também já existe aqui no canal uma aula na playlist de matemática sobre os conjuntos numéricos. Então no final dessa aula você pode ir lá conferir e fazer sua revisão sobre conjuntos numéricos. E por definição nós temos o seguinte, ó, todo número elevado a zero é igual a 1. Daqui a pouco, nas propriedades de potenciação, a gente vai provar por que todo número elevado a zero é igual a 1. Então se esse número que nós chamamos de expoente me diz quantas vezes eu vou repetir a base, ficou fácil agora. Se eu tenho A elevado a 1, é só repetir o A. Se eu tenho A elevado a 2, vai me dar dois fatores, ou seja, A vezes A. Se eu tenho A elevado à terceira, vai dar três fatores. A vezes A vezes A. Perceba que não tem dificuldade nenhuma. Agora vamos aplicar essa definição com números. Vamos lá. 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira, três fatores. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. Então 2 à terceira é igual a 8. Vamos ver aqui. 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, dois fatores. 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Vamos usar agora uma base racional, ou seja, uma fração. 1/4 elevado ao quadrado. Espera aí, 1/4 elevado ao quadrado. E agora, professor? É só elevar o numerador ao quadrado e também elevar o denominador ao quadrado. Vai ficar 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Logo, 1/4 ao quadrado é igual a 1/16. Vamos usar outra base racional. 2 terços. 2 terços elevado à terceira. 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Elevou o numerador. Agora vamos ao denominador. Também elevado à terceira. Vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. E deixando claro que não necessariamente você precisa escrever todas as vezes os fatores. Se você já sabe que 2 à terceira é 8 e você vê lá que está 2 à terceira, você já pode colocar direto 8. Eu coloquei aqui só para exemplificar e ficar claro para você que está acompanhando e aprendendo potenciação pela primeira vez. Bom, visto isto, agora vamos às propriedades da potenciação. A primeira propriedade, que é quase uma definição, seria essa, ó, A elevado a menos N. O que significa isso? Quer dizer que o nosso expoente tem um valor negativo. O que vai acontecer com essa base? Quando você tem um expoente negativo, então a base vai inverter. Como assim, professor? Lembre aí, ó, todo número, independente de quem seja, está sempre sobre 1, multiplicado por 1 e elevado a 1. Quer você escreva ou não. Vejam só, x dividido por 1, x. X vezes 1, x.
x elevado a 1, x. Então, essa trindade de 1s existe independente de você escrever ou não. Para que a gente está recordando disso? Porque embaixo desse A, embaixo dessa base, existe 1, mesmo que eu não escreva. E aí, quando nós temos a base elevada a um expoente negativo, eu vou inverter a base. Então, ela vai ficar assim, ó, 1 sobre A elevado a n. E que se nós fôssemos resolver aqui para ficar organizado, ó, 1 elevado a qualquer número sempre vai dar 1. E aqui embaixo ficaria A elevado a n. Essa é a primeira propriedade. Ela está bem relacionada com a definição. Então deixa eu colocar aqui a propriedade 1. Vamos ver a propriedade 2. A propriedade 2 diz o seguinte: se você tem bases iguais elevada a expoentes diferentes, você conserva a base e soma os expoentes, beleza? Vamos ver todas as propriedades, depois a gente aplica com os números. Vamos lá, terceira propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte: divisão de bases iguais elevadas a expoentes diferentes. Então vou fazer o numerador elevado a m e o denominador elevado a n. E aí vai ficar assim, ó. Se as bases são iguais, você conserva a base e subtrai os expoentes. Agora ficou fácil você gravar. Na multiplicação, você conserva a base e soma os expoentes. Na divisão de bases iguais, você conserva a base e subtrai os expoentes. Nessa propriedade tem um detalhe, né? A gente tem que lembrar sempre que esse A tem que ser diferente de zero. Por que, professor, A tem que ser diferente de zero? Lembre você que eu não posso dividir um número por zero. Por exemplo, se tivéssemos assim, 4 dividido por zero, alguém pode dizer que é 4. Ou alguém pode dizer assim, 4 dividido por zero é zero. Mas se fizéssemos a proporção aqui, lembrando que embaixo de todo número tem uma unidade, resolvendo a proporção, olha o que acontece. 4 vezes 1, 4. 0 vezes 4 dá 0. Então 4 é diferente de 0. Aqui também, ó, 4 vezes 1, 4. E 0 vezes 0 é 0. E 4 é diferente de 0. Então isso aqui não existe. Quer dizer que em hipótese alguma eu posso dividir por zero. Eu gosto de dizer sempre assim, o primeiro mandamento da matemática: jamais dividirás por zero em hipótese alguma. Então por isso que aqui nessa terceira propriedade a gente teve que deixar claro que o A é diferente de zero. Quarta propriedade, vamos lá. A quarta propriedade diz o seguinte, ó: bases diferentes, A e B, elevado ao mesmo expoente n. O que é que vai acontecer? É a mesma coisa de você elevar o primeiro esse expoente n e depois elevar o segundo também esse expoente n. Lembre, só foi possível juntar os dois porque os expoentes eram iguais. Então quer dizer que quando você pega uma equação assim, não importa se você eleva primeiro ao expoente ou se você resolve logo o produto. Por exemplo, como aqui a gente fez primeiro A vezes B e depois elevou a n. E aqui foi o contrário. Primeiro elevou a n para depois fazer a multiplicação. Quinta propriedade. A quinta propriedade, a gente até já viu um pouquinho dela na primeira. É assim, ó: divisão de bases diferentes elevada a um determinado expoente. O que é que vai acontecer? Você vai elevar o numerador a esse expoente e você vai elevar o denominador ao mesmo expoente. Foi o que nós fizemos aqui na primeira propriedade, né? Fizemos 1 elevado a n e 1 elevado a qualquer expoente é 1, e depois nós fizemos A elevado a n. Então não esqueça, divisão de bases diferentes elevada ao mesmo expoente. É só elevar o numerador ao expoente e depois elevar o denominador ao mesmo expoente. A sexta propriedade nós conhecemos como potência da potência. Quando nós temos assim, ó, uma base A elevada a um número m, que também está elevado a um número n. E isso é o mesmo que essa base elevada ao produto dos expoentes. Então percebam aí a diferença da propriedade 6 com a propriedade 2. Veja, produto de bases iguais. Eu conservei a base e somei os expoentes. Mas agora eu tenho um expoente elevado a outro expoente. Se eu tenho um expoente elevado a outro expoente, é só fazer o produto entre os expoentes. Agora nós vamos apagar aqui do lado para aplicar essas propriedades aos números. A primeira propriedade vai ficar assim, ó. Vamos dar um exemplo. 3 quartos elevado a menos 3. Então vejam, esse sinal de menos vai fazer com que a base inverta. O que é numerador virou denominador. O que é denominador virou numerador. Ou seja, o de cima desce, o de baixo sobe. Então vai ficar assim, ó: 4 terços elevado à terceira. O sinal negativo sumiu porque você já inverteu a base. O sinal negativo só serve para inverter a base. Agora você eleva o de cima à terceira, que vai ser 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E agora nós vamos elevar o denominador. 3 à terceira, que vai ser 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Lembrando você que não precisa escrever todos os fatores. Se você já sabe qual é a resposta, vai lá e já coloca a fração final, beleza? Verificando a segunda propriedade. Vamos colocar números pequenos aqui. 2 elevado à terceira vezes 2 elevado ao quadrado.
que é que ela está me dizendo? Se as bases são iguais, você conserva a base e soma os expoentes. Então vai dar 3 mais 2, que vai ficar igual a 2 elevado à quinta. E você sabe que 2 à quinta é o 2 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então 2 à quinta é 32. Vamos conferir para ver se é verdade, resolvendo as potências individuais. 2 à terceira, 8 vezes 2 ao quadrado, 4. 8 vezes 4 também dá 32. Então essa propriedade é sim válida. Verificando a terceira propriedade. Divisão de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. 2 elevado à sexta dividido por 2 elevado à terceira. Vai ficar assim, ó. 2 elevado à sexta dividido por 2 elevado à terceira, segundo a propriedade, é só conservar a base e subtrair os expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 6 menos 3. 6 menos 3 é 3. Então vai ficar 2 elevado à terceira. E 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Agora vamos conferir se essa propriedade é mesmo válida. Bom, 2 à sexta dividido por 2 à terceira. Se 2 à quinta é 32, então 2 à sexta vai ser 32 vezes 2, que vai dar 64. Dividido por 2 à terceira. 2 à terceira é 8. 64 dividido por 8 dá 8. Então essa propriedade também é válida. E é através dessa propriedade que nós podemos provar por que todo número elevado a zero é igual a 1. Vou apagar essa parte do quadro para que possamos verificar isso. Usando a terceira propriedade aí de novo. Vamos lá, vou botar 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado à quarta. O que é que vai acontecer? Nós vimos que a terceira propriedade é válida, então nós podemos aplicar assim, ó. Conserva a base e subtrai os expoentes. 3 elevado a 4 menos 4 vai ser igual a 3 elevado a 0. E você sabe de uma coisa dividido por ela mesma é igual a 1. Logo, 3 à quarta dividido por 3 à quarta é igual a 1. Não precisa nem resolver essa potência, mas só para você conferir resolvendo aí. Ó. 3 à terceira é 27. 3 à quarta é 27 vezes 3, que vai dar 81. 3 à quarta também é 81. Logo, 81 dividido por 81 é 1. É por isso que nós podemos dizer que todo número elevado a zero é sim igual a 1, beleza? Vou apagar o quadro para verificarmos a quarta propriedade. A quarta propriedade diz assim, ó, 2 vezes 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que você fazer 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vamos verificar isso. Então primeiro vamos resolver esse produto. 2 vezes 3 é 6, ficou aqui 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado é 36. Agora vamos verificar o outro lado da igualdade para ver se dá certo. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 ao quadrado, que é 9. 4 vezes 9, 9 e 9 são 18, 18 e 18, 36. Logo, a propriedade 4 também é uma propriedade válida. Eu vou usar aqui o 6 no numerador e o 3 no denominador, ambos elevado ao quadrado. A propriedade diz o seguinte, é só elevar o numerador ao quadrado e também o denominador ao quadrado. Vamos verificar esse lado da igualdade. Olha só, 6 dividido por 3 dá 2. 2 ao quadrado dá 4. Então, verifiquei o lado esquerdo da igualdade. Agora vamos para o lado direito. 6 ao quadrado é 36. 3 ao quadrado é 9. E 36 dividido por 9 também vai dar 4. Então percebam aqui que a ordem não importa. E eu coloquei números divisíveis intencionalmente. Eu quero dizer que, se você dividir primeiro e depois elevar ao quadrado, não vai fazer diferença alguma do que você elevar ao quadrado e depois dividir. Eu acho mais complicado elevar primeiro ao quadrado, porque aí você vai tornar os números maiores, então vai ficar uma divisão mais difícil. Então, no caso de números divisíveis, é melhor dividir primeiro. Propriedade 5 verificada, agora vamos para a sexta propriedade. A sexta propriedade é a potência da potência. Então, vamos colocar aqui 3 elevado ao quadrado elevado à terceira. Então, ela está dizendo o seguinte, é só você conservar a base e fazer o produto dos expoentes, ou seja, 2 vezes 3, que vai dar 2 vezes 3 dá 6. Então, vai ficar 3 elevado à sexta. Agora vamos verificar isso. 3 ao quadrado dá 9. Então, desse lado aqui ficou 9 ao cubo ainda. E 9 ao cubo é 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. Agora ficou 81 vezes 9. 9 vezes 1 é 9. E 9 vezes 8 é 72. Então dá 729. Agora vamos verificar o outro lado da igualdade. 3 à sexta é 3, 6 vezes. E não importa a ordem do produto das parcelas. Você vai fazer da melhor maneira possível. Por exemplo, eu vou separar aqui de 2 em 2. Você poderia separar de 3 em 3. Eu vou fazer assim, ó. 9. 3 vezes 3 aqui também dá 9. E 3 vezes 3 aqui também dá 9. E a mesma lógica. 9 vezes 9 dá 81.
vezes 9. E 81 vezes 9 vai dar 729. Então, propriedade 6 também é uma propriedade válida. Nossa aula de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E essa é a nossa metodologia do curso Matemática do Zero ao Gênio. Então, mesmo que você já tenha algumas habilidades matemáticas, se prepare, pois as aulas desse curso vão nos mínimos detalhes. Então estarei sempre repetindo coisas que parecem simples, mas que vão fazer diferença na sua melhor compreensão de matemática. E com certeza, se você assistir todas as aulas dessa playlist, você vai aprender matemática e enxergá-la de outra maneira. Não mais como um problema, e sim como uma linguagem. E que você pode aprender essa linguagem. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou mandar um direct lá no Instagram. Segue lá, pois eu sempre estou postando o resumo das aulas aqui do YouTube. Por hoje é só, fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima.